Sejam bem-vindos, pessoal. Então, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês resistência cabo 20 graus Celsius é 0,017 ohms metro. Então, pessoal, a temperatura ambiente 20 graus não existe neste mundo, certo? Até porque existe aí o aquecimento global. A maior temperatura no Brasil já chegou a 44,7 graus Celsius. No Brasil, milhares de cabos CA solares desatualizados. Eles não atualizam o cabo. E mesmo se utilizando cabo positivo e negativo e aterramento com cálculo de 20 graus estão errados, certo? Então nós temos um inversor com potência máxima de 5, a corrente máxima 26, conexão monofase, cabo 6 mm 95 metros. Vamos ver os cálculos, o que vai dar. Então vamos lá. Então, a potência máxima em CA, um inversor de 5, corrente máxima 26 amperes, conexão inversor de 5, monofase 220, muito usado no Brasil. Eles utilizam cabo de 6 mm, digamos 95 metros, temperatura 20 graus, certo? Então, tá lá na tabela 3,08 ohms por quilômetro, não existe neste mundo. Então, lá na tabela que você consultar, você vai encontrar essa resistência ohmica de 3,08. Então, vamos ver aqui. Então, pessoal, existe muitas aulas sobre resistência ohmica dos condutores, certo? Mas preste atenção. A resistência dos condutores. Aqui nós temos a seção dos condutores 0,5 a 16. Vamos até aqui 6 mm, certo? Vamos aqui para 6 mm. Então, seu diâmetro interno é 3,57 aqui. Quantos quilos por quilômetro? 89 quilos. Aliás, 53 quilos por quilômetro, cabe 6 mm. E ohms por quilômetro, 3,08. Ampere. 3 condutores, ele chega aqui no máximo 41 amperes, certo? E no eletroduto 36 amperes, e o eletroduto 3/4. Então tá aqui, ó, resistência 3,08, mas na temperatura de 20 graus. Só que no Brasil já foi registrada temperatura próxima de 50 graus, certo? Então, se você está dimensionando o cabo por essa temperatura de 20 graus aqui, está errado. Tome cuidado, porque o condutor de 6 mm na temperatura de 50 graus não é 3,08. Então vamos lá. Então aqui está os cálculos. Então a potência máxima do inversor 5, né? Corrente 26, conexão 5 kW, 220 monofásico. Cabo 6 mm, 95 metros, são 2 condutores, certo? Temperatura 20 graus, isso não existe. 3,08, como eu demonstrei na tabela, ohms por quilômetro, não existe neste mundo. Não existe neste mundo, certo? Porque a resistência 3,08 a 20 graus Celsius está errado. 44,7 graus Celsius é a maior temperatura registrada no Brasil. Então vamos fazer os cálculos. Olha só a queda de tensão que vai chegar. Se você tem uma resistência do condutor que está aqui na tabela, está aqui, ó, 3,086 mm, está aqui, ó. Preste atenção que vai acontecer. Então vamos fazer os cálculos. 3,08 dividido por 1000 por quilômetro, multiplicado por 9 dá 0,2926. Certo? Não aqueles cálculos que vocês usam de 0,017. Quer dizer, os professores ensinam para vocês aí que a resistência ohmica do condutor é 0,017, não é verdade. Então, a voltagem, se você pegar 26, 0,2926 é 7,6 volts, dividido por 200 multiplicado por 100 dá 3% de queda. Não é admissível essa queda de tensão inversor, qualquer inversor, certo? A queda, no mínimo, no máximo é 2%, não 3%. Então aqui já está errado. Calcular a resistência do cabo de temperatura de 50 graus. Você tem que calcular na temperatura de 50 graus. Então eu tenho 3,08. A resistência zero do cobre é 234,5 mais 20 graus. Aqui a fórmula matemática,
4,5 mais 50 graus, vamos fazer o cálculo 50 graus. Então eu tenho 3,08 multiplicado por 284,5, que 284 mais 20 dá 284,5, dividido por 284 mais 20, que é a temperatura atual, que na tabela. Dá 3,44. Tá vendo aí, pessoal? Então 3,44 dividido por 1.495 dá 0,3268. Olha a queda, 26. A corrente, multiplicado por 0,3268 dá 8,4 volts. Está alto. Dividido por 100, multiplicado por 100, 4% a queda. Então aqui, resumindo, neste caso a resistência do cabo é 3,44 ohms, não 3,08 como consta lá na tabela. A resistência do cabo é 3,44 ohms na temperatura de 50, não 3,0 ohms, certo? A menor queda de tensão no cabo solar é 2%. Procure atualizar o cabo para 10 mm, certo? Então a resistência ela é 3,44 e não 3,08 como consta aqui na tabela. É 3,44 aqui, ó, 3,44, certo? Então, pessoal, que distância devo considerar uma queda de tensão 2% em condutor elétrico 6 mm? Na imagem nós temos uma casa com um sistema solar, painéis solares, conexão, inversor de 5 e a rede elétrica pública. Aqui eu tenho 24 metros, daqui deste ponto até aqui no medidor, mais 6,30, porque são 60 metros, que são 2 condutores. Então, calcular a distância. Então, a tensão do inversor, corrente 26, constante 56 do cobre, cabo 6 mm, que é 2%, tá vendo? Então, qual é a distância para uma queda de 2%? 56 metros, ou seja, 60 metros, certo? Tá vendo aí? Então, se essa distância tiver 60 metros, então o seu condutor não pode estar atualizado. Pelo contrário, se tiver com 95 metros, você vai ter que atualizar o cabo para 10 milímetros, certo? Tudo bem? Então tá aí, ó. Para uma queda de 3%, a distância é 85 metros. Aqui, ó. Para uma queda de 3%. Tá vendo aí os cálculos? Ó, 85 metros. Então, quanto maior for a queda, maior a distância. Quanto menor a distância, menor a queda. Tá bom, pessoal? Então tá aí, pessoal. Instalador solar, respeite a lei de Ohm. Quanto mais o seu solar exportar, maior a tensão. Quanto maior a resistência do cabo, maior a tensão. Então, neste caso, seu inversor desarma, ó. Por isso que tem muita gente na fila do Procon aí reclamando que o instalador, a conta não está sendo, o sistema solar não está funcionando, por causa do cabo que não está atualizado. Então procure atualizar seu cabo. Ensinei para vocês como atualizar o cabo. Tá vendo aí, ó? A tensão está chegando na rede 247 volts, aí o inversor desarma. Por quê? Por causa que está com a resistência aí. Quanto maior a resistência do cabo, maior a tensão. Quanto maior a tensão, o inversor desarma, ó. Tá vendo aí? Então todos esses cabos e sistema de energia solar da Brasil estão desatualizados, até porque eles não atualizam esse cabo aqui. Nenhum instalador solar ele atualiza esse cabo aqui, passando no medidor até chegar aqui. Ele só atualiza daqui do painel até aqui. Eles não atualizam esse cabo aqui. Aí tá dando esse problema. Por quê? Porque eles vão nessa tabela aqui, ó. Eles estão fazendo cálculo com 20 graus Celsius, está errado, certo? Aí, ó, errado, ó. Tá vendo? Vocês estão usando isso aqui, ó, 0.017 ohm, é errado. Pode ver aí no YouTube só o que tem essa resistência ohmica aqui por metro. Errado, pessoal. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Dê um gostei, se inscreva no canal. Até a próxima aula.